Raposas no meio do aprisco. Mas, pastor Rafael, não deveria ser ovelha no meio do aprisco, não, é raposa no meio do aprisco. Queridos, a raposa, em algumas religiões, e uma delas o cristianismo, sempre está associada a alguém trapaceira, alguém espertalhão, alguém com uma mente assim voltada à trapaça, golpista. E eu estou chamando falso profeta, falsos líderes, pessoas que trabalham no nosso meio com a mente carregada de má intenção, e que esta má intenção ela gira em torno do financeiro. Eu chamo esses camaradas de raposa. Se uma igreja não tiver o dom de discernimento, essa igreja será minada por uma raposa camuflada. Olha a característica da raposa animal. A raposa animal, ela tem hábitos noturnos e ela consegue visualizar, enxergar sua presa de uma forma tão precisa, de longe. Pode ser de noite, mas ela tem uma boa visão, uma boa visibilidade da sua presa. O camarada que tem esse perfil, o hábito de visualizar, de enxergar apenas aquilo que aquela pessoa tem de valor, ele se caracteriza como uma raposa, porque a raposa ele vê de longe uma presa. E um falso profeta, um falso líder, ele enxerga de longe a oportunidade para ele se dar bem, dele se dar bem. Um falso profeta, ele vê de longe a oportunidade na pessoa que vai ser sua vítima. E ele vê aquela pessoa como uma oportunidade dele ostentar, dele sobreviver, dele lucrar em cima dessas pessoas. E tá cheio no nosso meio isso daí. A raposa, ele sabe se camuflar muito bem no aprisco, na igreja, que às vezes ele passa despercebido. A raposa animal, ela tem essa capacidade. Ela consegue se esconder, se ocultar da sua presa, principalmente quando ela está correndo risco de vida, quando ela está sendo ameaçada. O espaço dela, quando está sendo ameaçada, ela pega e foge. Queridos, falsos profetas são assim. Falsos obreiros são assim. Pregadores que não têm responsabilidade com sua igreja, que não tem pastor nenhum, são assim. Eles fazem uma vítima aqui, faz uma vítima acolá, e depois eles sabem que eles estão correndo risco, que seu território está diminuindo, tá? Por conta das suas falcatrua, por conta dos seus golpes, por conta da sua maledicência, por conta por conta dos seus hábitos, por conta dos seus hábitos torpes, ele foge, ele não fica. A raposa é assim. A raposa, a raposa animal, ela tem uma super audição. Tem uma raposinha no deserto, e o próprio Deus menciona isso em Ezequiel, capítulo de número 13, dizendo que os profetas que profetizavam no exílio babilônico eram como raposas do deserto. A raposinha no deserto, ela tem mais ou menos uns 25 centímetros, ela é muito pequena. Ela é como se fosse um gato doméstico. Só que elas têm uma orelha de quase 15 centímetros, quase do tamanho de todo o corpo dela. E essa orelha, por ser muito longa, muito grande, ela consegue ouvir atentamente até mesmo os passos de um animal que pode estar 1 metro de profundidade da areia.
Então a audição de falso profeta está sempre inclinado para aquilo que lhe interessa, irmão. Anota aí. A audição de um falso profeta, de um espertalhão da fé, de um golpista que está no nosso meio, sempre está atento acerca daquilo que lhe interessa, acerca daquilo que vai lhe promover, acerca daquilo que vai lhe beneficiar. O ouvido de uma raposa que está no nosso meio não está inclinado para ouvir Deus falar. Mas quando ela sabe que seu território está diminuindo, que ela está correndo risco de vida, que a casa vai cair, quando ela ouve, ela sai fora em disparada. É assim que está hoje no nosso meio, pessoas sobrevivendo dessa forma, aplicando golpe, profetizando em nome de Deus, revelando em nome de Deus, se dando bem, fazendo vítimas no nosso meio. Olha só. Então tome cuidado. Hoje, pela palavra, a gente consegue entender que o que faz com que essas raposas no nosso meio consiga sobreviver por muito tempo, aplicando golpe por muito tempo, enganando a igreja por muito tempo. Sabe por quê? Porque muitos não têm conhecimento bíblico. Muitos só querem viver a peso de profecia, a peso de revelação, a peso de visão. Não querem viver pela palavra de Deus. Líderes sustentando o ministério de raposa, ministério de lobo. Líderes financiando os acessos territoriais para que as raposas tenham liberdade para fazer novas vítimas. A raposa não senta num banco para aprender, a raposa não tem pastor, a raposa faz uma vítima aqui, faz uma vítima acolá. A raposa é esperta, a raposa visualiza muito bem a sua presa, quem ele fará de vítima. Raposas no nosso meio. A raposinha, como está em Cantares no capítulo 2, ela é associada a pequenos demônios que entram na vinha para destruir a vinha. E esses espíritos de Satanás estão incorporados a esses homens aí, essas mulheres aí, que só tem compromisso com seu próprio estômago. Entendeu? Que se escondem atrás de uma câmera, fazendo live, campanhas, aplicando golpes pelas redes sociais, no intuito apenas de lucrar, porque são avarentos. Visam apenas chamar o povo para que o povo seja extorquido, passado para trás, manipulados, porque a raposa é manipuladora. Ele consegue os detalhes da vida daquela pessoa e ele usará os detalhes da vida daquelas pessoas para manipulá-la, no intuito de se arrancar alguma coisa de valor daquela pessoa. Raposas no meio do aprisco. Nós estamos vivendo isso hoje. Cadê a Bíblia nos nossos púlpitos? Cadê o evangelho genuíno nos nossos púlpitos? Cadê? Não. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos dê sabedoria. Que Deus nos dê conhecimento da sua palavra, irmão. Para não cairmos ou para não abrirmos as portas para as raposas entrarem dentro
do aprisco do Senhor, porque as raposas devoram ovelha. Raposas devoram a lã. Raposas devoram a gordura. Cuidado para não abrir as portas da sua seara, para que as raposas entrem e minem a sua seara, destruam a sua seara, trabalhos sendo destruídos por conta de raposas não identificadas no meio da seara do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida.